Primeira sessão extraordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Sob a bênção e a proteção de Deus, na defesa da igualdade, da justiça e da liberdade, declaramos aberta a presente sessão. Solicito que todos fiquem em pé para ouvirmos a leitura do texto bíblico proferida pela vereadora Sinara Borges. Isaías 43. Deus vai restaurar Israel, sua testemunha. E agora, eis o que diz o Senhor, aquele que te criou, Jacó, e te formou, Israel. Nada temas, pois eu te resgato. Eu te chamo pelo nome, és meu. Se tiveres de atravessar a água, estarei contigo, e os rios não te submergirão. Se caminhares pelo fogo, não te queimarás, e a chama não te consumirá. Pois eu sou o Senhor, teu Deus, o Santo de Israel, teu Salvador. Dou o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Saba em compensação. Porque és preciso a meus olhos, porque eu te aprecio e te amo. Permuto reino por ti, e entrego nações em troca por ti. E fica tranquilo, pois estou contigo. Amém. Agora sim, boa noite a todos que nos assistem através do Guia Cleveland e da nossa TV Câmara. E para começar, pessoal, hoje, 27 de maio de 2026, dia do desafio. E o Legislativo de Clevelândia não irá ficar de fora, com certeza. Assistam agora 3 minutos de alongamento funcional com o professor Marçal Miguel Doni. Nós retomaremos essa fala, então, na próxima segunda-feira, ok? Então, vamos praticar, tenho certeza que todos já são atletas, a gente olha aí pelo biotipo de cada um, a gente já fica muito feliz, ok? Então, depois dessa atividade, não sei se o presidente da casa ou os secretários, enfim, vai acessar o site e vai registrar a Câmara de Vereadores contribuindo aí para o nosso município. Maravilha? Eu sou meio descoordenada. Na verdade, tinha que ser todo dia.
Deus, esse pegou pesado agora. Eu não preciso ir na academia hoje. É beat. Pessoal, então era o que tínhamos para o momento aí. Maravilha, parabéns a todos os atletas e ficamos muito felizes com o resultado. Doutor, caminho certo. Isso aí, pessoal. Legislativo de Clevelândia participando do Dia do Desafio. E quase ninguém saiu machucado nessa. Solicito que o primeiro secretário promova a leitura da ata da sessão solene. Boa tarde a todos os colegas. Parabéns, Marçal, pela iniciativa. Bem interessante. Ata da 15ª ordinária da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Sessão ordinária 25/5/2026. Lista de presença. Camila Daniluz, Republicanos. Cristiano Douglas, Rádio PSD. Deia Davan, PSDB. Diego Martignoni, Podemos. Enfermeira Sinara, PSD. Gordo Henrique, MDB. Júlio do Neve Hotel, Republicanos. Manus Bir, MDB. Professor Marçal, PSD. Abertura da 15ª sessão ordinária do dia 25 de maio de 2026, atendendo o disposto no inciso 4º do artigo 74 do Regimento Interno. Leitura de um trecho bíblico realizado pelo vereador Júlio César Calgário Dalpisol. Leitura e votação, data da 14ª sessão ordinária do dia 18 de maio de 2026, conforme artigo 85, inciso 1º do Regimento Interno. Ata aprovada por unanimidade. Leitura dos expedientes recebidos. Ofício número 181/2026 da Secretaria Municipal de Saúde em resposta ao requerimento número 026/2026, de autoria do vereador Manuel Inocêncio. Ofício número 347/2026 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura em resposta ao requerimento 036/2026, de autoria do vereador Manuel Inocêncio. Ofício número 017/2026 da Associação das Câmaras Municipais do Sudoeste do Paraná, CANSOP. Solicitação de adoção de medidas de contenção de despesas no âmbito do Poder Legislativo Municipal. Ofício número 204/2026 do Poder Executivo Municipal. Resposta ao requerimento verbal, ofício número 085/2026 e requerimentos 28, 29, 30, 31 e 35 de autoria do vereador Manuel Inocêncio. Respostas aos requerimentos verbais, ofício número 025/2026, 087/2026 e 098/2026, de autoria da vereadora Camila Loyola Daniluz. Resposta ao requerimento verbal, ofício 097/2026, autoria do vereador Henrique da Lastra. Resposta ao requerimento verbal, ofício 090/2026, de autoria do vereador Diego Martignoni. Comunicado à Promotoria de Justiça da Comarca de Clevelândia, informando que será submetida a correição ordinária pela Corregedoria Geral do Ministério Público do Estado do Paraná, na data do 2 de julho de 2026. Convite da Secretaria Municipal de Esportes de Clevelândia para participar e apoiar o Dia do Desafio promovido pelo SESC, que será realizado no dia 27 de maio de 2026, envolvendo escolas, entidades, grupos comunitários e toda a população em ação voltados ao movimento, à saúde e à qualidade de vida. Leitura do projeto de decreto legislativo número 002/2026. Rejeito o veto total aposto ao autógrafo do projeto de lei 002/2026-L, que institui o programa Farmácia do Bem no município de Clevelândia e dá outras providências, e determina sua promulgação. Moção de aplauso número 003/2026. Moção de aplauso aos policiais militares cabo Edson Luiz da Silva e soldado Clayton Adair dos Santos, em reconhecimento ao ato de coragem, profissionalismo, preparo técnico e dedicação demonstrados no salvamento de um bebê de apenas 9 meses de idade, ocorrido no município de Clevelândia no dia 21 de maio de 2026. Grande expediente.
O vereador Cristiano Douglas iniciou sua fala justificando seu voto contrário à continuidade prolongada da sessão, afirmando que, em sua opinião, há falha na administração e na condução dos trabalhos legislativos. Criticou a extensão excessiva das sessões, mencionando a leitura de grande quantidade de ofícios e projetos em uma única sessão, defendendo melhor organização da pauta para evitar desgaste da população e perda de audiência das transmissões. Elogiou a qualidade de verduras fornecidas para a merenda escolar pelo produtor Eduardo, da Vila Rural, destacando o capricho na entrega dos produtos. Esclareceu ainda que a rua anteriormente citada como sem nome se trata de prolongamento da rua Pio XII. Pio XII ou Pio VII? Pio XII. Apresentou o requerimento verbal solicitando ao Executivo a liberação do campo do Estádio Municipal Tabu para utilização pelas equipes, especialmente os times veteranos, enquanto segue o processo administrativo referente à obra inacabada. Defendeu que, mesmo com as limitações estruturais, o espaço possa ser utilizado de forma segura pela comunidade esportiva. O vereador Henrique da Lastra agradeceu à população pela participação da quinta noite gastronômica do CTG Vaquianos da Querência, destacando o sucesso do evento. Apresentou uma indicação solicitando ao Poder Executivo conserto e desobstrução de bocas de lobos e bueiros, além da instalação de sinalização viária do bairro Estrela, relatando problemas de entupimento, ausência de placas e ocorrência de acidentes. Também cobrou maior fiscalização quanto ao descarte irregular de entulhos em vias públicas e comentou sobre demandas relacionadas à segurança viária e infraestrutura urbana. Durante sua fala, abordou ainda o excesso de formalidade e as extensões das respostas encaminhadas pelo Executivo aos requerimentos dos vereadores, defendendo maior objetividade nos ofícios e leituras realizadas em plenário, visando evitar sessões excessivamente longas e cansativas para a população. Por fim, mencionou os trabalhos realizados para a atualização e modernização do regimento interno da Câmara Municipal, destacando o empenho da equipe administrativa e da assessoria técnica responsável pelo estudo comparativo com as outras casas legislativas do país. O vereador Manuel Inocêncio falou sobre o comunicado divulgado pela equipe AMC Master Clevelândia, que informou a continuidade dos jogos do município de Mariópolis, enquanto não houver liberação do estádio municipal. Destacou a importância social, esportiva e inclusiva do futebol master para o município, ressaltando a participação de pessoas de diferentes gerações e perfis sociais. Parabenizou o vereador Cristiano Douglas pela iniciativa do requerimento visando a liberação do campo do Tabu e reforçou o pedido ao Executivo para que sejam tomadas providências emergenciais visando ao uso do espaço esportivo, especialmente para a possível realização do evento comemorativo alusivo aos 134 anos de emancipação político-administrativa de Clevelândia. Na sequência, apresentou os requerimentos número 41, 42 e 43 de pavimentação da comunidade Pinho Fleck, do programa Meu Campinho e sobre as solicitações de horas máquinas realizadas no município entre janeiro e maio de 2026, incluindo atendimentos realizados, pendências, tempo médio de espera e critérios utilizados para execução dos serviços. Participação da senhora Mariana Pacheco Hartmann, atendendo à solicitação dos vereadores, para prestar esclarecimentos sobre a situação das pessoas em condição de vulnerabilidade que estão ocupando o terreno situado na Avenida Nossa Senhora da Luz, em frente à loja Gabriel Tintas. A senhora Mariana Pacheco Hartmann, psicóloga que atua na saúde pública municipal, utilizou a tribuna para prestar esclarecimentos sobre o atendimento e encaminhamento de pessoas em situação de vulnerabilidade, alcoolismo e dependência química no município. Explicou as dificuldades enfrentadas pelo setor de saúde mental, especialmente em caso de internação involuntária, ressaltando a falta de vagas no Estado, a demora na regulação e a resistência de muitos pacientes ao tratamento. Informou que o município mantém convênio com instituições de longa permanência e realiza encaminhamentos para internações psiquiátricas e tratamentos especializados, além do acompanhamento ambulatorial por meio das unidades de saúde, psicologia, psiquiatria e assistência social. Também destacou que o futuro CAPS de Clevelândia realizará atendimentos, grupos terapêuticos e acompanhamentos em saúde mental, mas não contará com leitos de internação. Mariana ainda explicou que muitos casos exigem atuação conjunta entre saúde, assistência social, família, polícia e Ministério Público, enfatizando que o tratamento depende do apoio familiar e da aceitação do paciente. Por fim, colocou-se à disposição da população e dos vereadores para esclarecimentos e orientações relacionadas à saúde mental e dependência química.
Questionamentos dos vereadores. Vereadora Andréa de Abreu questionou sobre os procedimentos para internação involuntária de pacientes em situação de alcoolismo e dependência química, especialmente no caso do servidor conhecido como catatal. O vereador Cristiano Douglas comentou sobre a situação das pessoas em situação de rua no município, ressaltando a importância do trabalho realizado pela saúde e as dificuldades enfrentadas no tratamento. O vereador Marçol abordou a questão do alcoolismo como doença, relatando experiência familiar e destacando a necessidade de um olhar mais humano e sensível para os pacientes. O vereador Diego Martignoni questionou sobre a ocupação de imóveis abandonados por moradores em situação de vulnerabilidade e ressaltou a necessidade de fiscalização e ações preventivas do poder público. O vereador Henrique da Lastra solicitou esclarecimentos sobre procedimentos de internação voluntária e involuntária e compulsória, além da atuação do Ministério Público e dos canais que a população deve procurar em situações envolvendo dependentes químicos e pessoas em situação de rua. A vereadora Camila Daniluz questionou sobre os atendimentos e acompanhamentos oferecidos pelo município aos pacientes após a internação e às pessoas que optam pelo tratamento ambulatorial. O vereador Manuel Inocêncio pediu esclarecimentos sobre a situação do convênio com o CAPS de Coronel Vivida, tempo médio de espera para internações e quantidade de pacientes aguardando vagas. O vereador Júlio César Calgaro da Alpisol destacou a importância do trabalho conjunto entre o poder público e proprietários de imóveis abandonados para evitar a ocupação irregular desses espaços. A vereadora Sinara Borges de Souza comentou sobre dificuldades enfrentadas pelas equipes de saúde nos processos de internações, desistências de pacientes e o crescimento dos casos relacionados à saúde mental, ao alcoolismo e o uso de drogas no município. Matérias lidas do expediente. Moção número 3, 2026. Moção de aplauso a policiais militares Cabo Edson Luiz da Silva e soldado Claito Adair dos Santos em reconhecimento ao ato de coragem, profissionalismo, preparo técnico e dedicação demonstrados no salvamento de uma bebê de apenas 9 meses de idade, ocorrido no município de Cleveland, no dia 21 de maio de 2026. Autores: Camila Daniluz, Cristiano Douglas, Rádio, Diego Martignoni, Enfermeira Sinara, Gordo Henrique, Júlio Nevitel, Manos Bir, Professor Marçol. Matérias da ordem do dia. Projeto de Decreto Legislativo número 2, 2026. Rejeita o veto total aposto ao autógrafo do Projeto de Lei número 002/2026-L, que institui o programa Farmácia do Bem no município de Clevelândia, Paraná, e dá outras providências, e determina a sua promulgação. Autor: CJR, Comissão de Justiça e Redação. 5 votos sim e 4 votos não. Aprovada por maioria absoluta. Observação: os vereadores Andréa Aparecida de Abreu, Sinara Borges de Souza, Cristiano Douglas e Marçol Miguel Doni votaram contra. Os vereadores Camila Loyola Daniluz, Diego Alcides Martignoni, Henrique da Lastra, Júlio César Calgaro do Alpisol votaram a favor. Segundo o regimento interno, o artigo 36, o presidente da Câmara somente poderá votar nas hipóteses em que é exigível o quórum de votação de 2/3 de maioria absoluta e ainda nos casos de desempate, de destituição de membro de mesa, de comissões permanentes e de outros previstos nesse regimento. Por motivo de empate, o presidente vereador Manuel Augusto Gulubo Inocêncio precisou declarar o seu voto, o qual foi favorável. Leio tudo essas emendas aqui? Eu só tem mais uma questão aqui para ler. Nós já não... Projeto de Lei Ordinária Legislativa número 7/2026 institui diretrizes para diagnóstico precoce e intervenção imediata no transtorno do espectro autista TEA, no município de Clevelândia, denominado Projeto Começo Certo, e dá outras providências. Autores: Manos Bir, Camila Daniluz. Matéria não votada. Aqui tem mais, aqui. Calma. Considerações. Ocorrências da sessão. Após a abertura da sessão, o presidente colocou em votação a proposta de antecipação do uso da tribuna pela convidada senhora Mariana Pacheco Hartmann para antes do expediente. A proposta foi aprovada por unanimidade. Às 21 horas, o presidente solicitou ao plenário a prorrogação da sessão, conforme o artigo 80 do regimento interno, que permite extensão de até 1 hora mediante aprovação.
A prorrogação foi aprovada pela maioria. Após o uso da tribuna pelos vereadores, o primeiro secretário, o vereador Júlio César, solicitou que fosse colocada em discussão a possibilidade de realizar a leitura da moção de aplauso número 003/2026, que deu entrada nessa sessão, cuja leitura havia sido esquecida durante o expediente. As votações do projeto de lei ordinária número 002 e do projeto de lei ordinária legislativa 007/2026, constantes na ordem do dia da sessão, não puderam ser realizadas em razão do esgotamento do tempo regimental. Diante disso, foi convocada sessão extraordinária para a próxima quarta-feira, 27/5, às 17 horas, sendo incluídos os referidos projetos em sua ordem do dia. Consideração final, nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a sessão, convocou todos os presentes para o comparecimento à sessão extraordinária, a realizar-se na quarta-feira, dia 27, às 17 horas. Lavrou-se a presente ata, a qual, após lida e aprovada, será assinada por todos os vereadores. A ata da sessão solene e a ata da sessão anterior encontram-se em apreciação. Votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Ata aprovada. Quer que eu leia? Já posso ler a leitura da sessão solene? Não, da sessão solene eu não li. Pediu a solene primeiro? Desculpa, presidente. Solicito que o primeiro secretário promova a leitura da ata da sessão solene. Agora sim, sessão solene. Ata da sessão solene. Ata da terceira sessão solene da segunda sessão legislativa da 19ª legislatura. Sessão solene 25/5/2026, 18h36. Tema: sessão solene em homenagem ao Dia do Enfermeiro. Proponente: Sinara Borges de Souza. Lista de presença: Camila Daniluz, Republicanos, Cristiano Douglas Rádio, PSD, Deia da Van, PSDB, Diego Martins, Podemos, Enfermeira Sinara, PSD, Gordo Henrique, MDB, Júlio do Nevitel, Republicanos, Manos Ber, MDB, Professor Marsol, PSD. A solenidade foi iniciada pelo presidente da Câmara, que saudou os presentes e destacou a importância dos profissionais da enfermagem, ressaltando a dedicação e responsabilidade, empatia e compromisso exercidos diariamente no cuidado à população. Na sequência, a condução da sessão foi passada à vereadora e enfermeira Sinara Borges de Souza, que agradeceu a presença de todos os profissionais homenageados, autoridades e comunidade presente, bem como daqueles que acompanhavam a sessão pelos meios de comunicação oficiais. Em sua fala, destacou o orgulho de fazer parte da enfermagem, afirmando que a profissão representa uma missão de cuidado, humanidade e acolhimento. Ressaltou ainda que a relevância dos enfermeiros e técnicos de enfermagem nos hospitais, unidades de saúde e atendimentos de urgência, campanhas de vacinação e demais ações voltadas à saúde pública. Prosseguindo, foi realizada a entrega das homenagens aos enfermeiros e enfermeiras, técnicos e técnicas de enfermagem do Hospital Provida, Secretaria Municipal de Saúde, SAMU e Laboratórios, Biocenter e Milênio, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados à saúde pública e à comunidade clevelandense. Ao final das homenagens, foi registrada a homenagem especial à vereadora Sinara Borges de Souza, em reconhecimento ao seu trabalho e compromisso com a saúde da comunidade, tanto na enfermagem quanto na atuação parlamentar. Nada mais havendo a tratar, foram realizados os agradecimentos finais a todos os presentes, reafirmando o respeito e a gratidão da Câmara Municipal aos profissionais de enfermagem. Em seguida, foi declarada encerrada a presente sessão solene, sendo convidados todos os homenageados para registro fotográfico oficial em grupo. Era o que tinha. A ata da sessão solene encontra-se em apreciação. Votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem. Ata da sessão solene aprovada.
Após ponderação hoje, os vereadores, em comum acordo, concordarem em retirar da ordem do dia o projeto de lei número 002/2026. Apenas para a votação simbólica, favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Projeto de lei número 002/2026 Senhor presidente, retirado da ordem do dia. ainda em tempo, só para ficar claro para quem nos acompanha, então o projeto que está sendo retirado hoje de pauta é sobre a instalação de câmeras nas escolas públicas, para a gente fazer um ajuste interno aqui, é isso, né? Oi? É, escolas e creches do município. Solicito que o primeiro secretário proceda à leitura da súmula e do parecer do projeto de lei número 007/2026-L. Projeto de lei número 007/2026-L. Institui diretrizes para diagnóstico precoce e intervenção imediata no transtorno de espectro autista, TEA, no município de Clevelândia, Paraná, denominado Projeto Começo Certo. Para a leitura das emendas. Os pareceres. Nobres vereadores, eu vou ler, então, só o voto final da comissão dos pareceres, tá? Se algum dos senhores tiver interesse em saber o relatório inteiro, está em anexo ao projeto. A Comissão de Justiça e Redação, em reunião na sala de comissões dessa Câmara Municipal, ao dia 7 de maio de 2026, opinaram de forma unânime pela aprovação do parecer apresentado pelo relator, vereador Henrique da Lastra, referente ao projeto de lei número 007/2026-L. Estiveram presentes os senhores vereadores Diego Alcides Martignoni, presidente, e Cristiano Douglas, vice-presidente, e o relator Diego Henrique da Lastra. Aqui estava na outra página. Tá. Já leio as emendas, então? A conclusão, sim. Eu não li as emendas. Só da Justiça eu li. Tem mais? Tem mais. Tá. Uhum. Comissão de Políticas Públicas. Parecer ao projeto de lei número 007/2026-L. Com base no relatório do vereador Marçal Miguel Doni e pela concordância dos demais, este passa a vigorar como parecer da comissão. Portanto, diante da relevância social, educacional e sanitária da matéria, bem como do evidente interesse público envolvido, esta comissão manifesta-se favoravelmente à tramitação do projeto. Sala das Comissões, 18 de maio de 2026. Júlio César Calgardal Pisol, presidente das comissões da Comissão de Políticas Públicas, Sinara Borges de Souza, vice-presidente, Marçal Miguel Doni, secretário. Agora sim, senhor presidente. O referido projeto possui emendas e agora colocaremos em votação as emendas de autoria da Comissão de Justiça e Redação. Emendas ao projeto de lei número 007/2026-L. Emenda número 1, supressiva. Emenda. Suprime a expressão, abre aspas, e da outras providências, fecha aspas. Emenda número 02, modificativa. Modifica o artigo 1º, transtorno do espectro autista, TEA. Emenda número 03, modificativa. Modifica o item 1º. Vocês querem fazer votação uma por uma? Acho que sim, fica mais fácil. Então, boa, vereador Cristiano. Pode ser feito assim, acho, presidente. Vota uma por uma para não ficar confuso, né? Exato. A emenda supressiva encontra-se em votação. Calma. Então, eu vou ler a emenda 1 e o senhor coloca em votação. Pode ser, senhor presidente? Emenda 01, supressiva. Emenda. Suprime a expressão e dá outras providências. Favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem-se. Emenda aprovada. Emenda número 02, modificativa.
Modifica o artigo 1º, transtorno de espectro autista TEA. Favorável. Senhor presidente, como relator, então, altera. Vamos lá. Eu vou, como não consta aqui a justificativa do porquê da alteração, o porquê da emenda modificativa, a emenda número 1, que é supressiva, ela diz referente à ementa, porque ela suprime a expressão "e da outras providências", porque no texto originário do projeto de lei, consta ao final da ementa "e da outras providências", contudo, a lei não tem outras providências, então não há necessidade de constar aquele termo. Suprime só a palavra. Suprime a palavra. Na emenda modificativa, a emenda número 2, que é modificativa, modifica o artigo 1º, transtorno de espectro autista. É só ajuste de redação, porque, conforme o Manual de Técnicas Legislativo, a Lei 95 de 98, a abreviação TEA tem que ser após o nome transcrito, né, descrito por inteiro. Transtorno de espectro autista. Se você olhar lá no artigo 1º da lei, ele está entre parênteses. Então, é só a adequação à boa técnica de redação. Vamos. Então, vamos votar agora a primeira emenda modificativa. Favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem. Primeira emenda modificativa, aprovada. Emenda número 03, modificativa. Modifica o item 1º, artigo 3º, Unidades Básicas de Saúde, UBS. Modifica o item 3º, artigo 3º, garantir que o atendimento terapêutico seja iniciado imediatamente após diagnóstico, comprovando TEA. Então, a modificativa do item 1 do artigo 3º é o mesmo caso da modificativa do artigo 1º, a emenda número 2, que é só a descrição ali que estava entre parênteses. Já quanto ao item 3 do artigo 3º, no texto originário, ele dizia o seguinte: assegurar que o atendimento terapêutico seja iniciado mesmo na ausência de diagnóstico definitivo, né? Então, nós, da comissão, entendemos que pode gerar algum conflito ali, pensando que a pessoa nem tem um diagnóstico, ou quem sabe não é definitivo, ou não é garantido que a pessoa tenha o transtorno, e ele já vai começar um atendimento terapêutico. Então, foi uma emenda proposta pela comissão, bem lembrado na época pelo vereador Rádio, para que a gente alterasse o texto e que o atendimento terapêutico seja iniciado imediatamente após ter um diagnóstico, né? Então, você tendo um diagnóstico definitivo já começa, porque quem sabe um diagnóstico prévio não tem, né? Sim. Então, seria esse o caso. Só concluindo, bem narrado pelo vereador Henrique, exemplo assim, como que o médico vai atender se ele não tem o diagnóstico? O médico nem vai atender, não vou fazer tratamento no paciente se o paciente não tem a doença. Não vou dar o remédio para o paciente porque o paciente não está doente. Mais ou menos assim. Agora, após o diagnóstico comprovado, que seja imediatamente feito a terapia e o processo. Justo. Muito obrigado. Uma parte, em relação a essa questão, é importante isso mesmo. O terapeuta que vai atender a criança, ele tem que saber qual é o diagnóstico da criança para poder intervir em relação àquela doença específica que a criança tem através do diagnóstico. Perfeito. Emenda modificativa em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários manifestem-se. Emenda aprovada. Emenda número 04, modificativa. Modifica o artigo 5º. O município deverá estabelecer fluxos prioritários de encaminhamento para avaliação especializada. Nesse caso, no texto original, o município poderá estabelecer, então não dava uma obrigatoriedade da lei.
Então, nesse sentido, deverá é que torna obrigatório o município direcionar já o fluxo prioritário. E o mesmo se estende para a emenda número 5, que as instituições de ensino deverão orientar, já para adiantar o processo. Resumindo, bem explicado novamente pelo vereador, mas ali nessa situação, tanto nesses dois e no próximo, nesse que foi apresentado agora, lido agora, e no seguinte, ele diria assim, poderá. Poderá não quer dizer que sim nem que não. E aqui a gente faz a obrigatoriedade com as palavras deverão e deverá. Mais ou menos, serão essas as palavras, né? Deverá e poderá. Não, O desculpa. poderá era o texto Deverá. original e o Isso. deverá é a emenda. Isso. Então, fazendo a obrigatoriedade e não deixando mais ou menos a situação. Perfeito, ele cria a obrigatoriedade de seguimento da lei, ele não cria a opção. Então, emenda modificativa número 4 em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Emenda modificativa número 5 em votação. Favoráveis permaneçam como estão, contrários se manifestem. Todas as emendas aprovadas. Agora sim, o projeto de lei. Não. Você já colocou a 5 também? Sim, eles explicaram já. Mas é que ele só deu uma breve, uma antecipação. Eu vou fazer a então leitura pode fazer a aqui, leitura. presidente. Emenda número 05, modificativa. Modifica o artigo 6º. As instituições de ensino deverão orientar o encaminhamento à rede de saúde ao identificar sinais de atraso no desenvolvimento. Agora sim, cabe a fala do vereador Henrique, que já falou. Como as emendas já foram votadas, o projeto de lei número 007/2026-L, com as emendas, encontra-se em discussão. Senhor presidente, colegas, uma ótima fim de tarde a todos. Aos nossos secretários ali, Maurício Schereiner e o senhor Zedivando Ruiz, estendo os nossos cumprimentos, e os demais que aqui se encontram. Seja muito bem-vinda, por favor. Então, eu penso que o texto teve as suas emendas, e mais, assim, dentro da originalidade ali do texto, ali, ele se mantém, assim. Eu acho que alguns outros emendas que a gente propõe aos projetos, a gente vai ter que dar uma repensada. Mas, enfim, o começo certo, que vem se discutindo aqui, a 07, ela versa com o que está tramitando na casa agora, que é o 12, né? Que fala também ali sobre o TEA. E é uma complementação ali do estatuto, né? É isso aí, eu particularmente acho muito importante, e eu particularmente tenho uma total convicção que o nosso município tem trabalhado em prol dessas causas. Mas eu não posso me contradizer, em alguns outros momentos já votei de forma similar. Eu considero muito importante nós aprovarmos essa lei, em virtude que nós temos que pensar a longo prazo. Hoje nós estamos, amanhã nós passaremos, quem estará aqui, Então, já voltei de outras formas e da mesma forma, e vou continuar pensando desse princípio. E eu, como um grande militante da causa, se nós melhorarmos uma vírgula para essas pessoas, é nessa vírgula que eu quero me pautar. Já de antemão, meu voto é favorável ao projeto. Boa noite a todos. Então, sobre o projeto, eu sou favorável ao projeto, com certeza. Só a gente, como o colega Marcelo falou, a saúde e a educação, que já venha trabalhando com isso, então, o momento que o paciente, a criança, já tem um traço, suspeita, alguns sintomas, né? A gente já é tomada as providências, a parte da escola já encaminha para avaliação, já vem para a parte da saúde, e já é encaminhado para a especialidade, e vindo realmente o diagnóstico, já é iniciado a terapia, né, a terapêutica. Então, mas com certeza sou a favor do projeto, mas já é um tratamento ali que já é feito, né? Já está sendo feito, mas com certeza vem ajustar cada vez mais e melhorar, e com certeza tendo a lei fica muito mais seguro. Muito obrigada. Eu também, de antemão, já me coloco favorável a esse projeto. Sou uma das autoras, e eu falo da questão da importância do diagnóstico, para que a gente possa realmente
trabalhar de forma efetiva. A gente sabe que quanto mais cedo o diagnóstico, mais benefícios vêm para a vida dessas crianças e autonomia. Então, quanto mais cedo o diagnóstico, mais fácil a intervenção ser trabalhada direto com a criança. Então, eu acho ele de grande importância no tratamento de crianças autistas. Então, senhor presidente, senhores vereadores, né? Agora sim, boa noite a todos que nos acompanham, os que estão presentes aqui, através do Guia Clevelândia também, através da TV Câmara. Quero parabenizar, então, o propositor do projeto, que se originou com o professor Marsol. Aí os demais participaram também, né? O Marsol, a Camila e o Mano. A propositor, tá. Então, parabéns. É que eu vi o nome do Marsol na frente aqui. Ah, é. Perfeito, perfeito. É. Então, parabéns a vocês que fizeram esse projeto. Então, posso cobrar um pouco o autor do projeto, que foi o Mano, né? Na questão da gramática, né? Como nós citamos aqui, o projeto com 9 artigos e 8 correções, 8 emendas, se não me falha a memória aí. Não, teve bastantinho ali, mas 6 emendas. Mas a gente está aí para somar, para ajudar. Eu acho que agora ficou perfeito. Vem somar. E parabéns aos propositores da matéria. De antemão, meu voto é favorável também, né? E estamos colaborando. Eu me sinto bem de participar da comissão com o Diego e o Henrique, porque assim, eles têm um lado que eles entendem de uma parte. Eu já entendo mais da outra. O Diego entende da outra, o Henrique da outra, mas somando tudo, está aí o resultado, que viu que ficou perfeito. E não só nesses, em outros, né, Gordo e Henrique. Até vou citar aqui um como exemplo. Esses dias aí nós estávamos quase fazendo a emenda da emenda, né? Mas aí conseguimos ajeitar as coisas aí. Então, muito obrigado e parabéns, meu voto é favorável. Agora sim, votação. Favoráveis ao projeto de lei número 007/2026L com as emendas permaneçam como estão, contrários se manifestem. Projeto de lei número 007/2026L aprovado em primeira votação. Peço que registrem-se em ata que, como o presidente não vota, eu sou favorável ao projeto. E registro aqui meus parabéns à Comissão de Redação, o vereador Henrique, o vereador Diego e o vereador Cristiano, pelas emendas, pois tiraram a opcionalidade e tornaram a obrigatoriedade do projeto. Sem mais para o momento, encerramos a presente sessão, designando outra para 1º de junho no horário regimental.